Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de pré-cálculo. Meu nome é Caio Macedo e na aula de hoje nós vamos abordar o tema de funções polinomiais. Em particular, nós vamos focar em dois casos específicos que também são muito importantes, que são as funções lineares e as funções quadráticas, tá? Essas funções, né, de certa forma, entraram várias vezes no decorrer das nossas aulas passadas, inclusive quando a gente plotou gráficos, né? Normalmente, quando eu plotava gráficos dessas funções, eu não falava especificamente, né, que vocês tinham que saber como aquele gráfico está se comportando. Mas na aula de hoje, a gente vai pelo menos saber identificar se aquele gráfico é ou não consistente com aquela função, tá certo? Gráficos, em geral, é muito bom a gente ter uma noção do que ele está descrevendo e como ele vai se comportar. Mas, na grande parte dos casos, desenhar gráficos é uma atividade que fica muito mais a cargo dos computadores, devido justamente à precisão que eles têm para lidar com essas coisas, tá certo? Então, assim, a gente pode, claro, descrever ponto a ponto de uma função e ligar os pontos para desenhar um gráfico. Mas é muito mais interessante para uma habilidade de um físico ou de um matemático saber identificar que tipo de gráfico aquela função está descrevendo ou que função aproximada a gente pode ter para descrever aquele gráfico do que saber especificamente como desenhar um gráfico, tá certo? Então, sem mais delongas, a gente vai para os nossos slides. Certo, pessoal. Então, como eu falei para vocês, a ideia principal dessa aula é falar sobre funções de primeiro e de segundo grau, né, que são duas classes importantes, né, que são as funções lineares e as funções quadráticas, tá? Em particular, né, primeiro a gente vai saber os objetivos aqui, o que é uma função polinomial, tá? Depois a gente vai falar sobre funções de primeiro grau e seus gráficos, e depois sobre função de segundo grau e seus gráficos, tá? Então, antes de mais nada, o que é uma função polinomial? A gente já sabe o que é um polinômio, né, que foi visto 2 ou 3 aulas atrás, e a gente já sabe também o que é uma função, né, que é essa engrenagemzinha que a gente explicou para vocês, em que eu tenho uma região do domínio que leva a uma região, um conjunto das imagens, tá? Cada ponto de uma função leva a uma imagem, tá certo? A gente já sabe disso, porque a gente já viu nas últimas aulas, né? Então, uma função polinomial, que é uma função aqui que a gente descreve por f de x, né? Lembre sempre que não é f vezes x, né? Ela pode ser definida da seguinte forma: seja n um número inteiro não negativo, prestem atenção, tem que ser não negativo, e sejam A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, assim por diante, até a n-1, a n, né? Números reais com a n diferente de zero, né? Esse a n diferente de zero é justamente porque ele vai descrever o grau da minha função, tá certo? Então, a gente tem que a função dada por essa combinação aqui, a n vezes x elevado a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, assim por diante, até o A2 vezes x elevado a 2, A1 vezes x elevado a 1 e A0, essa função vai ser uma função polinomial de grau n. Então, esse n, né, que é o número aqui que aparece multiplicando a mais elevada potência do x, né, esse n aqui, né, ele vai dar o grau da minha função polinomial. Então, já tem aí uma característica da função polinomial que a gente quer descrever, é o grau. O coeficiente principal é aquele que aparece multiplicado pelo x elevado a n.
Então, esse AN, tá certo? Esses A's vão entrar como números, tá? Quando a gente for descrever a nossa função polinomial. A função zero, ela recebe um nome especial, tá? A gente pode dizer que ela é uma função polinomial, só que ela não tem grau, ela tem um grau indefinido e nem tem um coeficiente principal, tá certo? Então, por exemplo, a função constante também é uma função polinomial, né? Que seria só esse a zero. E a função constante é uma função polinomial de grau zero, tá? Então, bora ver alguns exemplos só para a gente saber identificar essas funções polinomiais dentro desse espaço que a gente está lidando, né? Eu vou colocar 3 casos aqui, né, 4 casos. Um f de x, por exemplo, que seja 4x ao cubo menos 5x menos meio, né? Vou colocar aqui uma letra B, né? Um g de x que vai ser igual a 6 vezes x a menos 4 mais 7. Vou colocar aqui, letra C, um h de x que é igual a raiz de 9x à quarta mais 16x quadrado. E, finalmente, um C aqui, que vai ser um K de X, que vai ser igual a um 15x menos 2x à quarta. Tá? Então, quando a gente olha essas funções aqui, a gente pode podemos nos perguntar quais delas são funções polinomiais. Todas elas têm x envolvido de alguma forma, tá certo? Todas elas têm x envolvido de alguma forma e tem x elevado a alguma potência de alguma maneira, tá certo? Então, por exemplo, aqui nessa eu tenho um x elevado a 4, um x elevado a 2, um x elevado a menos 4. Mas o que a gente quer saber é identificar quais delas são polinomiais, tá? Percebe aqui que o meu n, que são as potências das minhas funções, tem que ser necessariamente um inteiro não negativo, tá certo? Então, se ele for um inteiro negativo, essa função não vai ser polinomial. Então, aqui, por exemplo, nessa primeira, a gente tem que x elevado a 3, tem x elevado a 1, né? E tem um x elevado a 0 aqui. Todos esses x, todas essas potências aqui do meu x, são inteiros, né? E eu tenho esses números aqui na frente, e o número de x elevado a 3 é diferente de 0. Portanto, o que eu posso concluir aqui? Que essa função ela é polinomial, certo? E, em particular, se eu pergunto qual é o grau dessa função, o que a gente tem que ver é o número aqui da potência mais alta do x, né? O grau é 3, ou é de terceiro grau, né? Pode falar dessa forma. E, finalmente, se eu quiser me perguntar qual é o coeficiente principal, né, o coeficiente principal é aquele que multiplica o x elevado a 3 nesse caso, né? Então, o coeficiente principal é 4. Então, a gente já tem aí as nossas características, tá? Nesse caso aqui, a função ela é polinomial, né? Basta a gente checar cada um dos elementos. Notem que aqui eu tenho x elevado a menos 4. Né? Como menos 4 não é positivo, né? Temos que o g de x não é função polinomial. Tá? Ok. Agora, e essa daqui? Né? E essa daqui? Bom, essa daqui
embora o meu x aqui tenha expoente positivo, ela não está escrito dessa forma, tá certo? Ela não está escrito dessa forma. E mesmo que eu tente fatorar aqui, eu poderia pensar aqui, será que se eu fatorar, eu consigo simplificar para escrever de uma forma polinomial? Eu posso checar. Mas nesse caso aqui em particular, eu não posso fatorar os elementos daqui de dentro de modo tal a escrever a função dessa forma, né? Então, como essa função não pode ser simplificada na forma polinomial, ela não é polinomial, ela não é uma função polinomial. Tá? Então, ela não pode ser simplificada na forma polinomial. E, finalmente, a gente tem aqui a letra C, né? A letra C, claramente, é uma função polinomial. Por quê? Eu tenho aqui que já está em formato de polinômio, né? Com x multiplicado com um número aqui, né? X elevado a 4. Os números da potência de x são todos positivos, inteiros, então está tudo certinho. E então a gente pode concluir que é polinomial, tá certo? Essa função, ela é polinomial, né? Com grau 4, né? Porque o 4 é a potência mais alta de x, tá certo? Não é o número que vem na frente, né? Eu tenho que sempre ver qual é a potência mais alta. E o coeficiente principal, né? O coeficiente principal, coeficiente é aquele número que multiplica a potência mais alta de x, né? Que é menos 2. Menos 2. Entenderam? Então, é tranquilo identificar funções polinomiais. Basta ver se ela está nesta forma aqui. Tá certo? Ok. Certo. Então, bora ver aqui algumas funções polinomiais, né? Em particular, aquelas que a gente vai dar algum enfoque na aula de hoje, né? Então, por exemplo, como eu falei para vocês, o zero também é uma função polinomial, né? E qual é o grau da função polinomial zero? É o que a gente chama de indefinido, porque não tem nenhum valor que eu pegue o x e eleve aqui, que seja inteiro e positivo, que dê um zero, entende? Então, o zero, quando tiver a função zero, ela é um polinômio de grau indefinido. A função constante, que é esse cara daqui, né, que eu tenho, por exemplo, a função constante seria f de x igual a 4, por exemplo, né? Ela é uma função polinomial e ela é uma função polinomial de grau zero. Por quê? Porque o f de x igual a 4, no fundo, isso aqui é como se eu escrevesse 4 vezes x elevado a zero. Porque qualquer número elevado a zero dá 1. Então, aqui ia ficar 4 vezes 1, tá certo? Então, por isso que uma função constante é uma função polinomial de grau zero, ok? A gente também tem uma função de primeiro grau, que ela pode ser escrita como ax vezes b, tá certo? Que é uma função linear, né? Porque ela tem um grau aqui em x, né? Primeiro grau. E a função de segundo grau, aqui tem um errinho, né?
ela pode ser escrita como um f de x igual a ax² mais bx mais c, que é aquela função do segundo grau que a gente conhece, né, e já é bastante familiar aí para a gente, tá certo? Certo. Então, para começar, a gente pega o caso mais simples, né, que é a função do primeiro grau. A gente já falou que a função do primeiro grau, ela pode ser escrita como sendo f de x, que é igual a ax mais b, tá certo? E esse a e b, a é diferente de zero, e a e b são constantes, tá? Então, qual é a ideia aqui? A gente pode, primeiro, antes de mais nada, olhar como a gente poderia plotar um gráfico. Um gráfico, ele é feito da seguinte forma: eu posso pegar esse f de x e associar ele a um eixo y, né? Então, quando eu associo ele a um eixo y, eu posso escrever essa função como um y igual a alguma coisa, né? Aí aqui, o livro, ele chama isso aqui de mx mais b. Por que ele chama de mx mais b? Porque esse m aqui é o coeficiente angular da reta, né? Só para dar uma nomenclatura diferente, a gente poderia, da mesma forma, representar pelo A, não faria diferença nenhuma, porque os dois são constantes. Então, no fundo, para cada valor de x, eu tenho um valor de y associado, né? Como é que eu posso achar, por exemplo, um gráfico desse cara daqui, né? Um gráfico desse cara, ele corresponde a uma reta, tá? Então, assim, para eu saber como descrever uma reta, a gente tem que analisar os pontos que ela passa, que ela cruza, e a inclinação dessa reta, né? Eu tenho que descrever pelo menos um ponto da reta e a sua inclinação, tá certo? Ou, para descrever uma reta, eu preciso saber de 2 pontos. Mas eu sempre tenho que dar 2 informações. A primeira informação é um ponto e a inclinação, e a segunda informação seria os 2 pontos da reta, e assim traçar uma reta um no outro, né? Então, e essas 2 informações estão relacionadas, tá certo? Essas 2 informações estão relacionadas. Então, de que forma elas estão relacionadas? Através desse coeficiente angular, né? Então, se eu quiser descrever uma reta, eu preciso, né, de 2 pontos, né? Então, por exemplo, se eu quero 2 pontos, eu tenho aqui o meu y, tá certo? E eu tenho aqui o meu x. Então, se eu tenho aqui esse ponto aqui, que vai me dar x1, y1, e eu tenho esse ponto aqui, que vai me dar x2 e y2, com esses 2 pontos, eu, obviamente, formo uma reta que é dada pela ligação desses 2 pontos, tá certo? Ou ainda, eu posso fazer a descrição da reta por um ponto e pela inclinação da reta em relação a um eixo, né? Eu posso fazer isso dessa forma aqui, né? Ou um ponto e inclinação, tá? De que forma a gente faz isso? Eu tenho de novo aqui o meu plano cartesiano. Então, eu vou dar a mesma reta, vou escrever a mesma reta, digamos que eu tenho um ponto aqui, certo? Que é aquela reta. Eu descrevi qual é esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui, ele vai ser um 0 e B, né? Já sugestionando que esse B daqui é exatamente o mesmo B daqui, tá certo? Se eu traço a minha reta agora, né, eu tenho aqui
uma certa inclinação. Porque o que eu falei para vocês, eu tenho que dar uma inclinação para essa reta. Essa inclinação pode ser esse camarada bem aqui. Um ângulozinho. Só que esse ângulozinho, no fundo, o que ele é? Ele é a tangente, desculpa, essa inclinação aqui, no fundo, o que ele é? Ele vai ser a informação, né, de por onde essa reta está passando, dado esse ponto aqui. Porque, a princípio, se eu não desse essa inclinação, existem infinitas retas que passam por esse ponto aqui. Pode passar vertical, pode passar assim, pode passar também assim, assim, assado, diversas formas, né? E, por outro lado, se eu desse só a inclinação, essa reta poderia estar em qualquer lugar, tá certo? Então, eu preciso sempre dessas duas informações para justamente descrever quem é a minha reta. E eu digo que esses dois estão relacionados porque a tangente desse ângulo daqui é o meu próprio m lá que eu estou dando na minha equação da reta, tá? E eu posso calcular quem é o meu m através desses dois pontos aqui. Então, por exemplo, o M é como se eu tivesse um triângulo retângulo aqui e eu quisesse calcular quem é a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas, por hora, basta a gente saber o seguinte, esse meu M, dado os dois pontos da reta, ele pode ser calculado como sendo y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, que é justamente cateto oposto, que vai ser y2 menos y1, dividido por cateto adjacente, que é x2 menos x1. Tá? Então, esse cara daqui, ele recebe um nome especial, né, que é o coeficiente angular da reta. Tá? Coeficiente angular da reta. Ok. Então, para saber essa inclinação, basta eu saber esse coeficiente aqui. Então, quanto maior for esse coeficiente, mais inclinada a reta vai ser. Tá certo? Quanto menor for esse coeficiente m, menos inclinada a reta vai ser. Se esse m for negativo, isso significa que a reta está inclinada para baixo. Se o m for positivo, significa que a reta está inclinada para cima, tá certo? Então, lendo o sinal desse m na minha função de primeiro grau, eu consigo descrever se está para cima ou está para baixo a minha reta. O b aqui, o que ele vai me dizer? O quanto a reta está deslocada para cima ou para baixo, tá certo? Então, o M vai me dizer como a reta está virada e o B vai me dizer como ela está para cima ou para baixo. Tá certo? Ok. Então, bora fazer alguns exemplos aí para a gente poder fixar melhor, né, como descrever uma reta. Então, primeira coisa, né, como eu falei para vocês, dado dois pontos da reta, eu consigo descrever... Deixa eu ver, alguém levantou a mão. Caio, pode falar. Na verdade, a pergunta que o Luan perguntou, né? No caso, se o M for zero. Se o M for zero, eu tenho uma função constante, né? Então, não é uma função do primeiro grau. E no caso, é aquela fórmula... É uma reta na horizontal. Né? Que é as variantes, né? Se ela é... Ó, se o M for zero, o que a gente tem? A gente lembra... O que a gente falou? Se o M for... Aqui, já adiantando, esse número aqui, que a reta cruza o zero do x, ele é o valor de B, né? Já falei. Se o M for positivo, essa reta vai ser assim.
m maior que zero. Se o m for negativo, essa reta vai ser assim, m menor que zero. Se o m for zero, essa reta vai ser na horizontal, certo? M igual a zero, tá certo? Só que é o y igual a b, entendeu? Só que isso aqui é uma função de grau zero, tá? Então a gente não quer discutir isso agora, porque essa função aqui ela é trivial, ela é simples, tá? É só uma reta na horizontal que sobe e desce. Eu só tenho um número, que é o b, então minha função constante sempre vai ser uma reta na horizontal que sobe e desce, entendeu? Sim. Ok. Certo. Alguém tem mais alguma dúvida em relação a isso? Não? Vou dar continuidade aqui. Tá, como eu falei para vocês, se eu tenho 2 pontos, eu consigo descrever a minha reta. Então, já sabendo disso, eu posso perguntar para vocês, dados f de 1 igual a 2 e f de 3 igual a menos 2, né? Ou seja, eu tenho 2 pontos, um é para quando o meu x é igual a menos 1 e o outro é para quando o meu x é igual a 3, tá certo? Então, um é 2 e o outro é menos 2, né? Então, isso aqui é o x, isso aqui seria o y. Isso aqui é o x, isso aqui seria o y, tá? E mais, isso aqui seria como se fosse o y1, x1, x2 e y2, né? Então, dado esses 2 pontos, tá? Qual a equação que descreve a reta que liga esses 2 pontos, né? Então, se eu fosse desenhar para vocês, seria essa reta aqui graficamente, tá? Então, eu tenho o x, eu tenho o meu y, e agora eu procuro, né? Então, uma eu tenho x igual a menos 1, então menos 1 está por aqui assim, vou botar a minha escala dessa forma, 2, menos 3, então menos 1. Quando x igual a menos 1, o y é 2, né? Então, o y é 2. Então, um dos pontos é aquele que liga esse com esse daqui. Esse aqui é um ponto, tá? Então, é x igual a menos 1 e y igual a 2, tá certo? Quando x igual a 3, que é esse cara daqui, ó, 1, 2, opa, andei demais. 3, não precisa ser muito preciso aqui, tá? Quando x igual a 3, o y é igual a menos 2. Então, aqui eu tenho 1 menos 2. Então, meu outro ponto vai ser esse ponto aqui, que vai ligar os dois, tá vendo? Então, qual é a reta que eu estou descrevendo aqui? É essa reta que liga esse ponto a esse. Eu não sei se eu vou conseguir fazer uma reta reta, tá? Mas, por favor, me perdoem. Deus. Essa reta aqui. Volta. Meu Deus do céu, que coisa difícil fazer isso no computador. Ah, caramba. Calma, calma. Foi. Tá aqui o ponto. O ponto tá aqui, ó. Pronto, tá aqui o ponto. Dentro da precisão da minha mão, é essa reta que a gente quer descrever, tá certo? Então, bora ver qual é a equação que descreve essa reta. Primeiro, né? Como eu falei para vocês, o que a gente precisa para descrever uma equação da reta? Só 2 pontos, né? Que aí eu descrevo esse meu coeficiente angular, ok? Certo. Então, eu posso usar esses 2 pontos para calcular aquele meu m, tá? Então, bora lá, calcular o m. Calculando m, temos
Então, eu vou ter que o meu M, certo? O meu M vai ser igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, tá certo? Só olhar aqui que é isso aqui que eu estou fazendo, tá? Nenhum mistério. Ok. Então, substituindo os valores, quem é o y2? Menos 2. Quem é o y1? 2, né? Só que é menos 2. Dividido por x2, que é o 3, menos x1, que é menos 1. Então, isso que vai dar menos 4 dividido por 3, menos com menos dá mais, então vai dar 3 mais 1, 3 mais 1 dá 4. Então, isso aqui simplifica esse com esse, vai dar menos 1. Então, portanto, a gente já sabe que o nossa reta, o M vai ser menos 1. E agora, eu já sei o M, não sei o valor de B. Eu preciso desse valor de B? Não necessariamente. Eu posso, por exemplo, escrever a reta pegando, ao invés de y2, um y qualquer, que eu vou denotar por y, né? Por y somente. E o x, ao invés de x2, pegar um x qualquer. Porque dessa forma, o que eu vou ter? Se é sempre verdade essa equação, eu posso escrever isso dessa forma aqui. E esse m eu já sei quem é. É o 1. Né? Então, aqui eu vou ter, né, isso aqui vai me levar ao seguinte, y menos y1, vou passar o x menos x1 multiplicando, tá certo? Então, aqui vai ficar m vezes x menos x1, e aí eu só substituo os valores de cada um, né? Só que para descrever a equação da maneira que eu quero, né, que é a equação da forma que a gente quer descrever. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Essa equação aqui, da maneira como está escrita aqui, é o que a gente chama de equação geral da reta, tá? Equação geral da reta. É essa forma que a gente escreve. Porque existem várias formas de escrever a equação da reta. Essa aqui é a equação geral da reta. Então, descrevendo isso dessa forma, eu posso jogar os valores e eu posso organizar a minha equação de uma forma que me lembre aquela minha função do primeiro grau, né? Como é que eu faço isso? O y, ele está aqui negativo, ele passa para lá positivo, né? Então, vai ficar y é igual a m x menos x1 mais y1. Então, eu posso substituir os valores, ou posso mais ainda estender, né? Então, ficar y é igual a m vezes x, né? Aqui eu posso passar multiplicando aqui dentro. Aí vai ficar m vezes x. Aí aqui vai ficar m vezes menos x1, né? Vai me dar menos mx1 mais y1. E agora, substituindo os valores, né, eu tenho que o meu m daqui, ele é menos 1, né? Aqui o meu m é menos 1 também, né? O meu x1, ele vale quanto? Menos 1 também. E o meu y1, ele vale 2. Tá certo? Então, aqui vai me ficar, no resultado final, o y vai ser igual a m, que é igual a menos 1, né? Então, vai ficar menos x. Aí, aqui vai ficar menos 1 vezes menos 1, vai dar quanto? Vai dar 1, né? Porque menos com menos dá mais, só que tem um menos aqui, né? Então, aqui vai ficar, no total, menos 1 com mais 2. Menos 1 com mais 2 vai dar mais 1. Tá? Então, essa aqui seria a equação, né,
da minha função do polinômio que descreve essa reta passando por esses dois pontos. De onde a gente começou? A gente começou por 2 pontos, só 2 pontos, né? Que é esse daqui e esse daqui. E com esses 2 pontos a gente descreveu a equação da reta. Tá certo? Então até que não tá ruinzinha não, né? Porque se a gente for analisar, por exemplo, qual é o ponto que essa reta passa quando x igual a 0? É y igual a 1. Tá passando direitinho aqui. Qual é o ponto que ela passa quando y é igual a 0? Que é esse aqui, quando cruza o eixo x. É menos x mais 1 igual a 0. Então, x igual a 1. Então, até que o desenho não está tão mal assim. É só esse ponto aqui que ficou meio ruim, tá certo? Tá. Então, só para comentar algumas características, né, que talvez sejam importantes, talvez não, que são importantes quando a gente está lidando com a física do problema. Uma deles é a taxa de variação média, né? Quando a gente está lidando com taxa de variação média de uma função, né, se a gente tem uma função y igual a f de x, né, e a gente tem entre 2 pontos x igual a A e x igual a B, nós temos o seguinte, que essa quantidade aqui, f calculado em B menos f calculado em A, dividido por B menos A, é, né, essa quantidade aqui é o que a gente chama de taxa de variação média entre A e B. Tá? Então, por que isso é importante? Porque isso pode descrever, por exemplo, uma função que dê a sua posição em relação ao tempo, que na verdade aqui a gente escreve essa função normalmente como x de t, né, que é uma função de x em função do tempo. E se a gente calcula, por exemplo, o x em t final menos o x num tempo inicial e divide por t final menos t inicial, o que a gente está calculando, né? Aqui a gente está calculando a variação do espaço sobre a variação do tempo, que é o que a gente chama de velocidade média. Então, a taxa de variação média, ela é importante para descrever diversas coisas, inclusive velocidade, tá? Mas não é só velocidade, né? Tudo que a gente precisa descrever uma certa variação num certo intervalo, isso é descrito por uma taxa de variação média, tá certo? Tá. Pela própria construção do que a gente está colocando aqui, né? Isso aqui é o que a gente chamou de M, né? Então, né? Mas essa definição de taxa de variação média serve para qualquer tipo de movimento, tá? Qualquer tipo de curva, pode ser polinomial, etc, etc, né? Mas isso aqui, quando a gente está falando de funções lineares, tá? A taxa de variação, média para funções lineares, né, ou funções de grau 1, vou botar de grau 1. Ela é constante e ela é igual ao m, né? Que tipo de movimento lembra isso? Se a gente pensa agora de novo na física da cinemática, né? O que é um movimento que tem uma velocidade constante, né? Velocidade média, se ela é sempre constante, qualquer ponto que eu pegue, esse movimento é um movimento uniforme, né? Então, uma função linear pode descrever, por exemplo, a posição no movimento uniforme. Ok? Certo. Então, bora descrever algumas características aqui da função
de primeiro grau, né? Então, ele é um polinômio de grau 1, né, como a gente já viu. De uma maneira algébrica, a gente escreve ela dessa forma, mx mais b, tá certo? Ela representa uma reta inclinada e esse coeficiente angular é m, né? M é relacionado com a tangente do ângulo, a gente falou sobre isso, embora não falei explicitamente, né? Mas a gente ainda não conversou sobre funções trigonométricas, mas lembre sempre que esse m está relacionado à inclinação da reta, né? E a reta cruza o eixo y no valor dado por b. A função com taxa de variação constante m, diferente de zero, f é crescente se m é positivo e decrescente com m negativo, tá certo? Tá, então bora agora para funções de segundo grau. Né? As funções de segundo grau, elas podem ser escritas, como a gente já falou lá atrás, com um termo a mais do que as funções de primeiro grau. Ou seja, eu posso escrever ela com esse termo aqui a mais, tá? Essas funções de segundo grau, em geral, elas vão descrever graficamente variações de parábolas, tá? Aqui, nesse caso, né, o A é diferente de zero e A, B e C são constantes, tá? Podem ser igual a zero, tá? Essas constantes, elas podem ser zero também. Menos o A. Então, por exemplo, quando a gente tem a função f de x igual a x quadrado, que é a função mais simples que a gente pode ter, essa função a gente já sabe o que ela descreve, né? Essa função, ela vai descrever uma parábola, tá certo? O zero aqui, né, vai ser onde a parábola está tocando, né? Ela cresce para os dois lados, tanto para x positivo quanto para x negativo, e ela é uma parábola em que, quando y é igual a 1, o meu x vai ser 1. O 1 desse aqui que eu vou desenhar é grande, tá? Aqui é 1, aqui é 1. Então, isso aqui é uma parábola que ela passa por esses pontos aqui. Lá vai eu desenhar uma parábola. Tá? Então, eu tenho uma parábola mais ou menos desse tipo aqui, assim. Ela cresce desse lado, ela cresce desse lado aqui, e ela tem um mínimo, lembra que a gente falou de mínimo? Global em x igual a zero, valor do mínimo sendo zero, tá certo? Então, isso é uma parábola. As funções descritas por uma função de segundo grau, graficamente, né, elas serão variações, tá? Serão variações de parábolas. Então, continuam sendo parábolas, tá? Só que vai ser uma parábola mais fechadinha, que a gente chama de mais esticada para baixo, ou virada para baixo, ou movimentando de um lado para o outro, tá certo? Então, essas parábolas vão ser descritas, todas elas, por funções de segundo grau. Ok? Então, bora ver de que forma essa estica, puxa, desloca a parábola, de que forma ela pode acontecer. Me dá só um momento aqui. Isso aqui não era para aparecer. Tá, voltamos. Então, bora ver duas funções, só para a gente ver o que esperar delas, tá? Letra A. Então, a gente tem aqui g de x é igual a menos meio de x ao quadrado, tá certo? Mais 3. E letra B, a gente vai ter h de x é igual a 3x mais 2 ao quadrado menos 1. Certo. Olhando essa primeira daqui, né? Olhando essa primeira daqui, o que a gente tem?
A gente continua tendo x² aqui, então, portanto, ela é uma função de segundo grau, tá certo? O meu b, ele está ausente, portanto, ele é zero, mas isso não tem problema nenhum. O importante é que o a seja diferente de zero para ser uma equação do segundo grau, tá? E o meu c aqui vai ser igual a 3. Eu tenho que esse número aqui, tá vendo que aparece multiplicado pelo meu x², que é o meu coeficiente principal da minha função polinomial, né? Ele é negativo. Então, portanto, a minha parábola, ao invés de crescer, ela vai estar invertida, porque esse valor negativo, ele gira a parábola para baixo. Tá? Então, a concavidade da parábola, que é aquela parte côncava assim, ela está virada para baixo agora. Certo? Então, a gente imagina que esse cara daqui, tá, vai estar virado para baixo. Só que o valor do número que está sendo multiplicado não é 1, é meio. O que significa? O que esse meio vai fazer? Ele vai encolher a minha parábola, ele vai encolher a minha parábola verticalmente, vai empurrar a minha parábola, essa assim, de cima para baixo, de tal forma que ela se alongue um pouquinho para os lados. Por quê? Porque quando eu tenho esse valor menor, isso significa que a minha parábola ela cresce mais lentamente, né? Ela vai crescendo mais lentamente. Então, o que vai acontecer se eu for comparar, né? Se eu for comparar. Ah, e outra coisa aqui. Esse 3 aqui, ele é o ponto em que a parábola toca quando x é igual a 0. Porque quando x é igual a 0, esse cara some e a minha parábola toca no 3. Tá? Então, significa que eu estou deslocando a minha parábola para cima 3 unidades. Tá? Então, se a gente puder escrever e comparar, né, como seria essa parábola, vai de novo, vou desenhar. Quer saber? Eu vou botar explicitamente, tá? Tá aqui, né? Aqui seria a minha parábola, tá? Bora olhar só para esse lado aqui por enquanto. O que está acontecendo desse lado aqui? Percebe que essa parábola aqui, que é a minha x², tá certo? E essa parábola aqui é a minha menos meio de x² mais 3, tá? É essa parábola aqui. Então, percebe que ela está virada para baixo, como eu falei para vocês, porque tem um número negativo aqui multiplicando. Ela toca aqui o que a gente vai chamar de vértice, tá? Eu vou definir um pouquinho mais na frente o que é isso, é o vértice. Está em mais 3, tá certo? Que é onde eu estou deslocando para cima e para baixo a minha parábola. E ela é mais aberta, né? Ela é mais, digamos, encolhida verticalmente assim do que essa daqui de x², ou seja, ela cresce para baixo mais lentamente que essa de x² aqui. Então, é com esses números mais ou menos que a gente vai trabalhar para entender um pouco mais do gráfico, tá certo? Então, esse número da frente vai dizer se a parábola é mais achatadinha ou mais puxadinha, tá certo? Esse número daqui vai dizer onde ela está para cima e para baixo, e aí falta onde ela vai estar de um lado para o outro, né? Onde ela está de um lado para o outro vai depender justamente do meu valor de B, tá certo? Embora não seja muito explícito daqui, eu posso escrever isso de uma forma mais explícita, que é essa daqui. Essa função aqui continua sendo uma função do segundo grau. Por quê? Porque quando eu escrevo explicitamente essa função, o que ela vai me dar? Ela vai me dar 3, né? 3 vezes x² mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 4x, mais 4, né? Se eu multiplico aqui cada uma dessas, aqui vai ficar menos 1, né? Que é outro termo. Se eu multiplico cada uma dessas, vai ficar 3x² mais 12x mais 12 menos 1. 12 menos 1 dá 11, né? Então,
essa função aqui de baixo, ela é a mesma dessa daqui de cima, no fundo. Elas vão ter o mesmo ponto, vão descrever a mesma imagem e terão o mesmo domínio. Então, são funções equivalentes, só estão escritas de forma diferente. Por que escrever dessa forma é mais interessante, né? Para descrever o gráfico. Porque aqui, esse 3, né, vai me dizer o quanto essa minha função ela está achatada ou esticada, né? Então, no caso, 3 é maior do que 1, então essa função ela vai crescer com x² mais rápido. O vértice dela, né, que é o ponto em que ela aumenta e começa a diminuir, vai estar em -2, porque percebe, quando x igual a -2, essa dependência de x some, tá certo? Essa dependência de x some aqui, né? X igual a -2, isso aqui vai dar 0. Eu vou ter o menor valor da minha função, que vai ser em -1. Então, meu vértice vai estar em -1. Essa minha função vai estar centrada em -1. Então, no fundo, o que esse fator faz é deslocar a minha parábola para x igual a -2, tá certo? E -1 é o valor mínimo dela, né? Aqui, o que a gente tinha, o valor máximo, na verdade, porque a parábola estava voltada para baixo, é igual a 3, e aqui o que a gente tem é o valor mínimo, né? Porque a parábola está para cima, né? Esse número aqui é positivo. Então, se o número da frente do x² é positivo, isso indica um crescimento da minha função, então minha parábola vai estar na mesma orientação do x², tá? Então, se a gente for ver o que é essa parábola e comparar, essa daqui é a minha x², e, de novo, essa daqui é a minha 3x mais 2 menos 1, né? O x mais 2 ao quadrado aqui. Então, percebe que ela é mais magrinha do que a outra. O que significa? Quando eu mudo meu x, ela cresce mais rápido. Tá certo? Esse número cresce mais rápido, né? Ela cresce mais rápido. Tá? E outra, ela é centrada aqui, ó, percebe que aqui o eixo dela está em -2, né? -2, x igual a -2, que é justamente isso que eu falei para vocês, né? Quando x igual a -2, essa parábola ela tem o seu mínimo, né? Que é o mínimo aqui em y igual a -1, tá certo? Então, esse número daqui, ele vai me dizer como eu desloco a parábola de um lado para o outro. E esse número daqui vai me dizer como eu desloco minha parábola para cima e para baixo, né? E esse da frente vai me dizer se a minha parábola é mais fechadinha ou mais abertinha, se é mais esticada ou mais achatada, entende? Então, são 3 números que vão me dizer o comportamento da minha parábola. Então, para sumarizar, então, de um lado para o outro, esse cara aqui, cima a baixo, e esse cara daqui, né, achatar ou esticar. Tá certo? Tá. Então, só para a gente descrever as características da parábola, né, para dizer mais explicitamente, para quando a gente for falar as coisas, etc., a gente tem o eixo de simetria é justamente o eixo em que a gente vê onde a parábola tem essa aparência mais assim simétrica, de um lado e do outro, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o eixo de simetria é x igual a -2, tá? Por quê? Porque se eu olho de x e -2, a parábola de um lado para o outro parece a mesma. Aqui, nesse caso, o eixo de simetria é o 0 aqui, né? X igual a 0. Tá? Então, eu tenho o eixo de simetria, que vai ser esse eixo aqui, em que a parábola está centralizada, né? Onde a parábola está centralizada, vai ser o eixo de simetria. O vértice
é o ponto onde a parábola dá essa volta aqui, tá certo? É esse ponto bem aqui, ok? E quando o A é positivo, a parábola está voltada para cima, e quando o A é negativo, a parábola está voltada para baixo, tá? Com cavidade para cima e com cavidade para baixo. Então, se a gente for descrever esse lado para o outro, cima a baixo, o que a gente tem? Que o eixo de simetria vai ser descrito por esse número daqui, tá certo? Que vai de um lado para o outro, e esse vai ser o meu eixo de simetria. O vértice, ele é um ponto que é descrito tanto pelo eixo de simetria, quanto por esse cara daqui, porque um ponto precisa de duas coordenadas, né, que é x e y. E o A vai descrever justamente se está para cima ou está para baixo, se está achatado ou alongado, tá certo? Então é isso. Só para a gente terminar, vamos ver a forma canônica da parábola, tá? Porque, como vocês repararam, eu não escrevi essa minha parábola da minha forma que eu apresentei para vocês, esse segundo exemplo, né? A gente não escreveu desse jeito. Bx mais c. A gente não escreveu assim. Do contrário, a gente escreveu de um outro jeito que foi, né, aquele lá que eu mostrei, né? Foi uma coisa que era desse jeito assim. A vezes x menos h, onde esse h era o eixo, né? Ao quadrado, mais um k, e esse k ia me dizer onde é que estava o vértice. Tá certo? Foi assim que a gente escreveu a nossa parábola. Só que existe uma tradução de uma para outra, tá? Existe uma tradução de uma para outra. E essa tradução, ela é muito simples de fazer e, de fato, a gente fez no exemplo anterior, né? Basta eu pegar essa parábola aqui e desenvolver e comparar com a outra. Então, desenvolvendo aqui, eu vou ficar com ax² menos... Desculpa, vou fazer com calma aqui, né? Aqui vai ficar ax² menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Então vai ficar x vezes h, mais h ao quadrado, tá certo? Por que esse h eu estou botando negativo? Porque o h vai ser justamente onde eu estou deslocando aqui, né? Lembra quando ele era positivo aqui, mais 2, ele deslocava para menos 2? Então, isso aqui seria menos 2, tá? Então, aqui vai ficar mais o k. Posso desenvolver mais um pouco, vai ficar um a vezes x ao quadrado, menos 2ah vezes x, mais, né, o que eu estou fazendo? Estou multiplicando aqui dentro, tá? Cada um dos termos. Mais a vezes h² mais o k. Então, aqui, ó, eu tenho o que é o meu C, aqui eu tenho o que é o meu B, e aqui eu tenho o que é o meu A. O A é igual ao A, não tem muita coisa, né? Eu posso juntar as duas coisas, voltar aqui, né? Então, eu tenho que o meu A vai ser igual ao A, não tem muita coisa que fazer. O meu B vai ser igual a menos 2A vezes H, certo? E o meu C vai ser igual a ao quadrado, a ao quadrado, desculpa, a ao quadrado não, a vezes h ao quadrado mais k, tá? Então eu tenho esse meu C. Em geral, o que a gente quer é partir dessa forma aqui para chegar nessa forma aqui, porque essa segunda forma ela é muito mais fácil para a gente ler os gráficos, tá? Porque eu já tenho todos os elementos postos, tá? Então, como é que a gente faz? Então, no fundo a partir dos números A, B e C, como encontrar H, K, né? Que é usando essas duas equações. Basta eu inverter aqui, né? Então, dessa equação aqui, o que eu tenho? Dessa equação aqui, eu tenho o H, eu tenho o menos 2A aqui, né? O menos 2A multiplicando passa dividindo, então eu tenho que o meu H vai ficar B
dividido por menos 2A, né? Ou ainda, né, o H é menos B sobre 2A. E aqui eu vou ter que o meu K, ele vai ser igual a C, certo? Menos A vezes H quadrado. Só que eu sei que o H quadrado é esse cara daqui, né? Então, vai ficar vezes B sobre 2A ao quadrado. Portanto, o meu K vai ser C menos A B ao quadrado dividido por 4A ao quadrado, né? Esse quadrado, lembrem lá que a gente já sabe, né? Ele tem um quadrado aqui em cima, ele distribui para todos os números aqui embaixo. Então, vai ficar B quadrado, 2 ao quadrado que dá 4, e A ao quadrado que vai dar A ao quadrado. E aí eu posso tirar o MMC aqui, né? Que é o 4A quadrado, né? Então, tirando o MMC aí, o que, que a gente tem? A gente vai poder escrever... Tá, tirando aqui o MMC, né? A gente pode escrever esse cara da seguinte forma. A gente pode escrever esse cara da seguinte forma. A gente pode escrever ele como sendo 4A quadrado vezes C menos AB quadrado, né? Ou ainda, né? Posso dividir por 4A quadrado. Ah, não, melhor. Eu posso simplificar logo aqui, olha. Posso simplificar logo aqui, cortar esse quadrado aqui, né? Que é A vezes A. Cortar esse quadrado com A. Aí agora sim, né? Agora sim, vocês já estão vendo aqui qual é a familiaridade que vai aparecer aqui, né? Certo. Aí eu posso tirar agora o MMC aqui, né? E aí, tirando o MMC, vou ter... Certo. Vou ter o seguinte aqui, vou ter que o 4A vai multiplicar ali, vai ficar 4A vezes C, né? Dividido aqui por 4A. E aqui vai ficar só o menos B quadrado. Ou ainda eu posso escrever isso como sendo K igual a menos B quadrado menos 4AC dividido por 4A. Isso aqui. Tá? Esse número de cima é similar, né, ao que a gente tem na solução das equações de segundo grau, né? B quadrado menos 4AC, né? Ok. Certo. Tá, daqui a gente vê que o vértice está localizado em menos B sobre 2A, né? O vértice da parábola, tá certo? E o ponto no ponto K, né? Que é esse menos B quadrado menos 4AC dividido por 4A. Tá certo? Ok. Só para lembrar aqui, pessoal, acho que tem um errinho aqui no livro, porque ele coloca, menos que eu tenha feito alguma coisa errada aqui, ele coloca menos B quadrado mais 4AC dividido por 4A. Nem pode, né? Porque se o H é menos B sobre 2A, né? E o K é C menos A menos B, e isso tudo está ao quadrado, né? A gente não pode ter o mais aqui, né? Vai ficar B quadrado sobre 4A, e mais, ele bota o 2 aqui, não pode ser 2 porque o 2 virou ao quadrado, tá certo? Ok. Então, a gente tem essa tradução de um para o outro, né? Se eu tenho A, B, C, né? Então, tendo A, B e C, nós podemos calcular quem é o H e o K, né? O H, ele vai ser menos B dividido por 2A, e o K vai ser menos B quadrado menos 4AC dividido por 4A. Beleza.
Existe uma outra forma também de calcular o K, que é mais simples ainda, tá? Porque dado que eu tenho o H, que é o valor do X no meu vértice, o K ele pode ser calculado simplesmente por calculando o F, né, que é a minha função, no vértice, ou seja, em H. Então, essa forma aqui, que é a mais simples do que essa, porque eu não preciso construir o B, multiplicar, basta eu substituir quem é o meu X aqui, né? Que a gente usa, tá certo? Que ela é mais simples. Então, para resumir, né, qualquer função do segundo grau, né, dada por isso, pode ser escrita no que a gente chama de forma canônica, né? Essa forma aqui é o que a gente chama de forma canônica, que é mais fácil de ler. O gráfico de f é uma parábola com o vértice dada em h e k, é o ponto do meu vértice, né, que é o ponto em que faz aquela inflexão, e o eixo de simetria x igual a h, né, que é o eixo lá que passa bem no meio da parábola, onde esse h é igual a menos b sobre 2a. E o k é o c menos ah quadrado, tá? Se A maior que zero, a parábola está com cavidade voltada para cima, e se A menor que zero, é para baixo. Né? Então, bora fazer um exemplo para a gente terminar. Então, dado uma parábola escrita dessa forma aqui, ó, uma função 6x menos 3x ao quadrado menos 5. Né? Escreva a forma canônica. Né? Como é que a gente faria isso? Né? A gente procura quem é o valor de A, B e C. Né? Nesse caso daqui, ela não está organizada da forma usual. Né? Então, a primeira coisa é a gente organizar ela da forma usual. Deixa eu colocar o coeficiente principal na frente, que é o coeficiente de maior ordem, mais CX menos 5. Então, esse cara aqui vai ser o A, esse cara vai ser o B, esse cara vai ser o C. Primeira coisa para a gente escrever na forma canônica é procurar descrever quem é o H, né? Então, bora lá. Nós temos que o H ele é igual a menos B dividido por 2A, né? Que foi o que a gente viu aqui. Né? O H é menos B dividido por 2A. Então, calculando isso, a gente vai ter o B é igual a 6, né? Então vai ficar menos 6, dividido por 2A. O A é igual a menos 3. Esse aqui vai ficar 2 vezes menos 3, tá? Então aqui eu tenho, vai ficar menos 6 dividido por menos 6, né? Que é 2 vezes menos 3 dá menos 6. Isso aqui vai ficar igual a 1, tá certo? Então o meu vértice vai ser em 1. Então, se a gente for desenhar a parábola, eu sei que essa parábola está centrada em x igual a 1. Né? Se o meu x igual a 1 é aqui, a parábola ela vai estar com o seu vértice aqui. Tá certo? Meu eixo, né? Meu eixo da parábola, né? Que é o que a gente chama lá de eixo de simetria, tá certo? Vai estar aí. Né? Aqui é y, desculpa, aqui é y e aqui é x. Tá, resta saber onde é que está meu vértice em y, né? Bom, eu falei para vocês que a gente podia calcular usando aquela fórmula, mas a gente pode simplesmente pegar o f de h, né? E o meu vértice é o f de h. Né? Esse f de h é, então, a gente tem que é o f de 1, né? Já que meu h é igual a 1, isso vai ser igual a menos 3 vezes 1 ao quadrado, certo? Menos 3 vezes 1 ao quadrado, mais 6 vezes 1, menos 5. Então, eu tenho lá menos 3 vezes 1 ao quadrado, vai dar menos 3. Né? Aqui não é 1 vezes 2, é 1 ao quadrado. Então, aqui vai dar menos 3. 6 vezes 1 dá 6, menos 5. Então, menos 3
com mais 6 dá 3. 3 menos 5 dá menos 2. Então, meu vértice está localizado em x igual a 1 e y igual a 1 menos 2. Bem aqui. E essa parábola, ela cresce mais rapidamente do que a parábola x², porque percebe que o número que está aqui na frente aqui é o menos 3. Então, essa parábola, ela decresce, ela tem a concavidade voltada para baixo, tá certo? Então, ela seria alguma coisa como isso daqui. Está voltada para baixo, tá? Se a gente for escrever a forma canônica dessa parábola, né, como é que ela seria? Vou botar aqui o quadrinho. A forma canônica, né, ela vai ser dada como o meu f de x, que é igual a vezes x menos h ao quadrado, mais o k, né? Que é esse cara daqui, né? Esse cara do vértice é o k, né? Então, aqui eu posso escrever f de x, o meu a é menos 3, x menos h, o h é 1, e, finalmente, o k é menos 2. Então, está aqui a forma canônica da minha função. Tá certo? Só fazer aqui. Então, aqui, pessoal, só para dar uma leve revisão, né, de segundo grau, né, polinômio de segundo grau, né, uma função de segundo grau vai ser descrita por esse polinômio. Em geral, a forma que eu tenho é ax² mais bx mais c, né? Ou na forma canônica dada por isso, é uma parábola, né? Uma função de segundo grau sempre vai ser uma parábola com o vértice dado por esse aqui e o eixo de simetria em x igual a h. A concavidade, ela é para cima se a for positivo e para baixo se o a negativo. O valor onde corta o eixo vertical, né? Se ela corta o eixo vertical, vai ser o C, tá certo? Se x igual a 0 é onde ele corta, o y vai cortar em C. E as raízes, né, que são onde a parábola corta o eixo x, se existir, né, essas raízes vai ser dada por essa solução da equação do segundo grau. Por quê? Porque as raízes são dadas justamente no ponto onde f de x igual a 0, né, que é essa solução aqui. Né, que vai ser ax² mais bx mais c sendo 0. Tá certo? Ok, então isso conclui a nossa aula de funções, tá certo? De primeiro e segundo grau, né, que são as mais simples, são funções polinomiais, tá certo? E a gente entendeu um pouco mais como é que funciona graficamente essas funções, ok? Então a aula de hoje era isso, um abraço a todos e até quarta-feira.